nós vamos falar hoje sobre fibromialgia. Doença essa que atinge cada vez mais pessoas no mundo e causa muita dor. Para esclarecer todas as dúvidas sobre este assunto, estamos recebendo a presença da médica anestesiologista, especialista em dor, doutora Cristina Martins. Doutora Cristina, prazer em recebê-la aqui no Coisas da Gente. Seja bem-vinda. Obrigada. Muitas pessoas não sabem o que é a fibromialgia e às vezes nem sabem da existência dela. Então, primeiramente, boa tarde, doutora. Podemos começar explicando para quem está em casa o que é a fibromialgia? Bom, boa tarde, eu agradeço o convite. A fibromialgia, ela se caracteriza por dores generalizadas no corpo. Então, os pacientes costumam ter dores musculares e também comprometimento das articulações. E essa doença, ela é causada pelo quê? Existe alguma coisa específica que venha a causar essa doença? Não, nós não sabemos a causa dessa doença. Ela, inclusive, é um diagnóstico de exclusão. Nós precisamos, primeiro, afastar outras doenças e só depois que o paciente for investigado e não encontrarmos nenhuma doença possível que esclareça o quadro dele, é que a gente fecha o diagnóstico de fibromialgia. Muito bem, então tem que investigar muito bem. A partir do momento que a pessoa começa a sentir as dores, ela precisa fazer uma série de... A dor é sempre um sinal de alerta, então nós sempre temos que escutá-lo. A partir daí, nós desencadeamos uma investigação para ver qual é a causa da dor. Perfeito. A gente tem aí, doutora, eu gostaria de te convidar para a gente conhecer a história da Sônia Folador. Ela tem fibromialgia e a história dela a gente ajuda a ilustrar como é viver com essa doença. A fibromialgia é uma condição dolorosa generalizada e crônica. É considerada uma síndrome porque engloba uma série de manifestações clínicas, como dor, fadiga e indisposição. Em 2009, sentindo muitas dores no quadril, Sônia decidiu procurar um médico. Foi aí que foi diagnosticado que ela tinha fibromialgia. Sônia, como que foi receber esse diagnóstico do médico? Ficou mais fácil porque agora você vai tratar exatamente daquilo que a doença que realmente existe, né? Que é a fibromialgia. Aí então o doutor Eduardo me mandou fazer os exames, daí eu fiz os exames, aí ele me passou algumas medicações e aquelas que deram certo, que se adaptaram comigo, então a gente permanece até hoje tomando. E outros, como por exemplo o sono, que é um dos problemas da fibromialgia, aí ele me deu alguns que não deram muito certo, depois ele me substituiu a medicação e ultimamente temos uma que por enquanto está funcionando. Dor eu sinto sempre, só que alguns dias são piores, né? Então alguns dias assim, por exemplo, eu saio da cama sem vontade de sair da cama, a vontade é ficar na cama, de dor, tomar um remédio e voltar para a cama, mas eu levanto e tomo medicação e vou fazendo minhas coisas. Aí eu melhoro, daí eu vou para a academia e daí volto bem da academia. Daí eu toco o dia inteiro de novo. Então, além dos remédios, um ponto principal do tratamento é a atividade física. Exatamente, atividade física. Para mim, eu sinto que se eu não fizer atividade física, eu vou ficar ou travada numa cama e não sair da cama e sentir mais dores ainda. A fibromialgia pode afetar diretamente a vida profissional. Sônia se adaptou para não ser prejudicada. Eu faço todo o meu trabalho, tem dia que dói mais. Então, às vezes, quando me dói muito, eu levanto da cadeira, eu dou uma voltinha pelo escritório, daí eu volto, continuo meu trabalho. Daí, de manhã, quando eu estou muito ruim, daí então vou para a academia, volto bem e toco bem. Às vezes é mais à noite, né? Daí, porque eu já estou cansada, daí eu tomo a minha medicação e vou para a cama. Aí a medicação faz dormir, dormindo, aí eu amanheço melhor no outro dia. Mas o problema do outro dia não é tanto a dor em si, é mais a indisposição. E para quem foi diagnosticado recentemente com a síndrome, a Sônia afirma que é possível levar uma vida normal. Ah, tranquilo, tranquilo, dá para levar normal. Só que, como eu sempre acho para mim, no meu caso, hoje, né, eu já fui nadar de manhã, amanhã eu vou para a academia de novo, faço meus alongamentos e levo a vida normal. Vou no supermercado, vou para o trabalho, venho para casa, faço todas as minhas atividades normal. Aí, doutora, a história da Sônia, para ilustrar um pouquinho o que é fibromialgia. A gente estava conversando aqui nos bastidores. A fibromialgia é uma doença, então, que não tem cura. A pessoa tem que conviver com isso. Não, ela não tem cura, ela tem controle. E o paciente precisa se adaptar
e fazer essas modificações que a nossa convidada fez, né? Ela foi fazer atividade física, ela entende que a atividade física é o que mais melhora o paciente com fibromialgia. Importante fazer toda essa... E a gente estava comentando também que, como a doutora já comentou aqui, é um diagnóstico de exclusão. Então, não existe exatamente um tratamento específico. Tem que ir investigando para descobrir o que vai fazer bem para cada um. Não existe um exame específico para fazer o diagnóstico. Como eu falei, é um diagnóstico de exclusão. Após investigar outras doenças e não encontrar, a gente fecha com o diagnóstico de fibromialgia. E o tratamento é individualizado, porque cada paciente vai manifestar sintomas diferentes. Então, a gente tem pacientes que têm predomínio de depressão, predomínio de ansiedade, outros pacientes com desconforto gastrointestinal, dor vesical, dor na bexiga. O que tem de comum entre todos eles é realmente um dolorimento muscular, que é no corpo todo. Quando você palpa o paciente, ele fala, isso é doído, o toque é doído, e ele também pode ter dor articular. Muito bem, isso também influencia, como a gente comentou ali com a Sônia, na qualidade de vida da pessoa, né? Ela precisa de uma maneira ou de outra encontrar qual que é o meio melhor ali para ela poder conviver com isso, porque imagina você estar no trabalho e sentindo dor. A qualidade de vida do paciente fibromialgico fica muito ruim. É um paciente que está sempre fadigado, cansado, um paciente que dorme mal pela dor. Então, ele precisa aprender a controlar a dor dele, para ele conseguir dormir melhor, para que ele reduza essas queixas de fadiga. E o que mais é eficiente para o controle da fibromialgia é a atividade física. Se a gente pudesse dividir o tratamento, 70% seria atividade física, o restante, os 30%, seria medicação, e aí de acordo com o que o paciente apresenta, e tratamento psicológico, porque as emoções também são muito importantes no paciente com fibromialgia. A gente sempre, quando a gente fala de saúde da gente aqui nas quintas-feiras, a gente sempre acaba caindo na mesma situação, a questão da atividade física. Então, para a fibromialgia também muito importante. Isso mesmo. A gente considera que a fibromialgia é uma doença do sedentarismo. Olha só, bacana. Então tá bom. Doutora, continua aqui com a gente. Daqui a pouquinho a gente volta a falar um pouquinho mais sobre fibromialgia. Para você que está em casa, se você tem alguma dúvida aí sobre fibromialgia, você pode mandar para cá no nosso WhatsApp, que está aqui na sua tela, 9157-2975. Manda para cá a sua dúvida, que daqui a pouquinho a gente vai tirar todas as dúvidas que vocês têm aí em casa, entendeu? Então é só mandar para cá que a doutora está aqui para responder. Agora eu quero falar com vocês sobre o Instituto dos Óculos, então começa anotando aí o número 3327-1010, são 23 unidades, tem em Curitiba, tem na região metropolitana, tem nos Campos Gerais, tem no litoral, tenho certeza que vai ter uma bem pertinho de você. O Felipe Macedo foi até uma dessas unidades e vai mostrar pra gente agora como que a gente faz para chegar lá. Querem vir comprar um óculos escuro na mais nova unidade do Instituto dos Óculos, a unidade Bacaxiri. E para chegar aqui é muito fácil, ali embaixo é a Erasto Gettner, aqui onde nós estamos, a Estados Unidos, ou seja, as duas principais ruas do bairro Bacaxiri, você encontra um Instituto dos Óculos. Preço bom, aliado à qualidade, é aqui, Instituto dos Óculos. É com você aí no estúdio. É isso mesmo. E você que precisa de óculos, sabe que óculos é uma questão de saúde, uma questão de qualidade de vida. Então não perca tempo e conte agora com o Instituto dos Óculos. No Instituto, tudo é muito simples, é rápido, são centenas de armações modernas, lentes digitais de alta qualidade e a economia que é garantida para o seu bolso. O Instituto dos Óculos é uma instituição criada para beneficiar você que está em casa e precisa de óculos. A gente vai conhecer agora algumas pessoas que já foram beneficiadas pelo Instituto. Conheça o Instituto dos Óculos, uma organização criada para beneficiar a população que precisa de óculos com preços reduzidos. Estou encantada com o meu óculos, estou com uma visão assim perfeita de tudo. Parece que eu estou vendo como eu sempre enxerguei quando era nova. Um óculos de qualidade de primeira, estou enxergando muito bem. Cuide de seus olhos. Procure uma unidade de atendimento mais próximo. Instituto dos Óculos. Óculos de qualidade com preços reduzidos. E atenção, você que mora próximo ao bairro Novo Ganchinho, Umbará, Sítio Cercado e região, você encontra uma unidade do Instituto dos Óculos na rua Isaac Ferreira da Cruz, número 3540, ao lado do terminal do Sítio Cercado. Gente, eu falo pra vocês já há algum tempo do Instituto dos Óculos, as pessoas que aparecem nos vídeos do Instituto dos Óculos
são pessoas reais. É simples, gente, acredite. Seu vizinho, amigo, avó, avô, tia, com certeza tem alguém que você conhece que já se beneficiou indo até o Instituto dos Óculos. Então pergunte a opinião deles. Só em Curitiba são milhares de pessoas. É isso aí, o Instituto dos Óculos foi criado para beneficiar você que está em casa e mais precisa de óculos. Óculos de qualidade com preços reduzidos é só no Instituto dos Óculos. Gente, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, rapidinho. Essa armação que eu escolhi para hoje, já trouxe ela aqui para vocês. Ela é bem bacana, bem bonita, bem diferente. Então, para você que está em casa e precisa de óculos, passa lá, porque não é porque o preço é reduzido que você não vai ter um óculos moderno, entendeu? Ó, fica bem bacana no rosto. Então, passa no Instituto dos Óculos. 3327-1010. A gente vai voltar aqui agora a falar do nosso quadro Saúde da Gente. O assunto de hoje é fibromialgia, essa síndrome que causa muita dor a cada vez mais nas pessoas. Estão sendo diagnosticadas com este problema e quem esclarece todas as dúvidas sobre a doença é a médica anestesiologista especialista em dor, doutora Cristina Martins. Doutora, mais uma vez, obrigada pela sua presença aqui no Coisas da Gente. Agora eu queria perguntar, a fibromialgia é uma doença que as pessoas ainda não conhecem assim tão expansivamente como outras. E surge-se um mito, e que eu quero saber se na verdade é mito ou se é verdade, se existe a possibilidade da pessoa vir a óbito por causa da fibromialgia. Não, essa possibilidade não existe. É um mito mesmo. É um então. mito mesmo. A fibromialgia só prejudica a qualidade de vida, né? Por causa das dores generalizadas, por causa da fadiga, mas não leva a óbito. Pode ficar tranquilo. Então, se a pessoa fizer o diagnóstico lá tudo certinho, pode ficar tranquila que não pode ficar tranquilo. E fazendo o tratamento, ela consegue um bom controle da doença e com isso melhora a qualidade de vida dela. Ela é uma doença que passa de pai para filho, para mãe? Então, ela é uma doença muito mais comum nas mulheres, em torno de 9 mulheres para cada homem. E tem sim uma característica familiar. Então, quando nós temos mulheres na família que têm fibromialgia, nós temos mais chances de ter. E a doença, ela tem um período, uma fase da vida em que ela pode se mostrar mais? Tem sim. Ela costuma acontecer entre terceira e quarta década de vida, geralmente após um trauma emocional ou um trauma físico. Tem essa relação com o trauma Tem essa emocional, trauma relação, físico? sim. Às vezes algumas alterações como perda de emprego, mudança de emprego, um casamento, um divórcio, podem precipitar uma dor. Por que essa relação? Tem alguma explicação sobre isso? Tem explicação sobre isso. É que no nosso organismo as vias de dor e as vias das emoções, elas são compartilhadas. Então é muito comum a associação de transtornos de ansiedade, de depressão em pacientes com dor crônica. Então, gente, tem que tomar cuidado mesmo, né? Quando as pessoas falam, às vezes passou por uma tristeza, alguma coisa nesse sentido, ela pode, nesse momento, estar adquirindo uma fibromialgia, por exemplo. A gente precisa também de outros fatores. Então, além do trauma emocional, é um paciente que já é predisposto a ter uma sensibilidade maior à dor. Então, é um paciente que tem um perfil mais deprimido, um paciente sedentário. A gente sempre fala, voltamos novamente à questão da atividade física, sempre muito importante para quem está em casa. Existem casos de fibromialgia em crianças ou adolescentes? Existe a fibromialgia infantil, existe a fibromialgia juvenil e ela pode, na infância, desaparecer conforme você vai crescendo, ou ela pode se perpetuar na vida adulta. E a juvenil, que é aquela que acontece em adolescentes, também. Ela pode, na fase adulta, desaparecer ou continuar e levar para a fase adulta. Na fase adulta isso não acontece? Uma vez descoberta, ela continua ali? Por incrível que pareça, ela melhora com o passar do tempo. Olha, ela dá uma adormecida. Ela merece tratamento porque enquanto ela está ativa, ela piora muito a qualidade de vida, mas com o passar dos anos, com o envelhecimento, ela melhora. Tanto que nós não temos idosos acima de 80, 90 anos com fibromialgia. Geralmente as dores melhoram. Muito bem, tem essa relação então. Tem que cuidar, né, doutora? Qual que é o tratamento, assim, que a pessoa que descobriu que ela tem fibromialgia, a gente já falou um pouquinho, mas queria ser mais específica, no sentido de descobriu que tem fibromialgia, fez todos os exames e foi pela exclusão, descobriu que tem fibromialgia. Quais são os processos que ela precisa seguir a partir desse momento? Bom, nós vamos fazer uma avaliação bem individualizada e listar quais são as queixas e as dificuldades desse paciente.
Cada paciente é único em termos de fibromialgia. Tem um paciente que tem um pouco mais de dor muscular, um pouco mais de dor articular, tem paciente que predomina o sono alterado, tem paciente que tem um humor mais deprimido, tem paciente que é mais ansioso. Então, de acordo com o que o paciente manifesta, nós vamos propor o tratamento. O tratamento inicial, sem dúvida, é um controle da dor, e a gente consegue isso através de analgésicos, de acordo com a intensidade da dor. Paciente com dor leve, analgésico mais simples. Paciente com dor intensa, analgésico mais potente. Depois, tratar os outros transtornos de sono, de humor e, principalmente, atividade física, todo mundo tem que fazer. Muito bem, tá aí, gente, para você que tem alguma dúvida sobre fibromialgia, você manda para cá pra gente no 9157-2975, que a doutora vai continuar tirando aqui com a gente algumas dúvidas, né, doutora? Então fica mais um pouquinho aqui, que daqui a pouquinho a gente volta. Vamos voltar aqui no nosso quadro de saúde da gente. Doutora Cristina está aqui com a gente hoje, o nosso assunto é fibromialgia e ela está esclarecendo todas as dúvidas para você que está em casa principalmente. Doutora, a gente já falou que a fibromialgia ela é uma doença que pouca gente ainda sabe exatamente quais são os sintomas, como tratar, exatamente como diagnosticar. E depois que diagnosticado, muitas vezes a pessoa precisa muito do apoio da família, porque é uma doença que interfere demais no dia a dia da pessoa, né? É fundamental o apoio da família, né? É difícil você conviver com um paciente que tem uma queixa persistente de dor. E o principal da família é apoiar e acreditar no quanto esse paciente tem dor. É muito comum na nossa clínica de dor a paciente reclamar e a minha família não quer mais ouvir falar que eu tenho dor, ou a minha família não acredita no quanto eu tenho dor. Então precisa sim acreditar, porque o paciente realmente tem dor, e apoiar. E fica muito, como é uma doença que às vezes você não tem um diagnóstico exato, no sentido de, fui lá, fiz um exame de sangue e diz que eu tenho fibromialgia. Às vezes quem está em casa fica, de novo está reclamando de dor, principalmente acho que nos casos de mais idade, né? Acaba associando a idade a dor, isso aí é comum. Então não, tem que prestar atenção. Tem que prestar atenção, tem que valorizar a queixa do paciente, sim, tá? Não é uma questão de idade, não é frescura, o paciente realmente tem dor. E isso pode até influenciar também naquela questão que a gente falou de outras doenças que vêm junto com a fibromialgia, por exemplo, a depressão. A pessoa acaba se isolando. A pessoa acaba se isolando, é o que a gente chama de comportamento doloroso. A pessoa deixa de sair, deixa de fazer as atividades, deixa de se relacionar, ela não quer mais ir à festa, ela não quer mais ir no restaurante, porque ela tem dor. É isso aí, gente. Tem que tomar cuidado com a fibromialgia. Para você que está em casa, sente muita dor. Qual é o médico específico que a pessoa que está sentindo dor ali tem que ir, doutora? Bom, nós temos hoje especialistas em dor e a pessoa também pode procurar um médico clínico para fazer a triagem, investigar outras doenças. E os profissionais que estão mais habituados a cuidar da fibromialgia são os especialistas em dor e os reumatologistas. Muito bem. O reumatologista trata bastante os idosos também, né? Trata bastante os idosos. Muito bem. Doutora, continua aqui com a gente já volta para falar. Vou me despedir da doutora já? Vou me despedir já. Doutora, obrigada pela sua presença aqui no Coisas da Gente, para a gente falar um pouco mais sobre essa doença que, como a gente já falou aqui, muita gente tem dúvida e às vezes nem conhece. Imagina, foi um prazer. Obrigada. Doutora, volto numa próxima oportunidade para a gente falar um pouco mais sobre dor.